internautas do portal Webterra, sejam bem-vindos a mais um episódio do Webterra Podcast. E hoje aqui comigo no estúdio, a influenciadora digital e profissional de educação física, Loren Carneiro. Loren, tudo bem? Olá, tudo bem? Mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês novamente. Muito bom estar de volta. Isso, seja bem-vindo ao nosso novo estúdio, né? Nossa, eu amei esse espaço. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Gente, hoje nós vamos falar de um tema muito atual e muito importante. Surgiram muitas dúvidas. A Loren era nossa colunista, né, do Webterra, e ela trouxe aí na coluna dela da última semana atividades físicas versus chikungunya como tema. E foi uma coluna que gerou uma repercussão enorme. Então a gente resolveu trazer esse tema aqui também para o podcast, né? Ou seja, para os diversos públicos. E nós vamos hoje conversar um pouco mais para a Loren tirar então aí algumas dúvidas. Mas primeiro eu gostaria, Loren, que você se apresentasse, dissesse para a gente quem você é, por favor. Então, eu sou a Loren Carneiro, sou formada em Educação Física. Hoje tenho também aí já, ao longo dos últimos anos, um trabalho forte na área de marketing digital. Sou também formada em coach integral sistêmico. E aí, como você falou, essa coluna da última semana realmente me surpreendeu. O pessoal interagiu muito. Verdade, viu? E foi uma coisa muito positiva ver ali, né? Podendo agregar, ajudar, tirar dúvidas. E aí vai ser um prazer poder colaborar e facilitar aí para o retorno das atividades da melhor forma, de forma consciente. Isso, e só lembrando que quem quiser então acompanhar a coluna da Loren, toda semana está disponível na terça-feira no site do Webterra, webterra.com.br. Fiquem ligados nos conteúdos também através do nosso Instagram. Loren, então para a gente começar a falar sobre essa temática, a chikungunya ela vem aí assustando muitas pessoas. De repente, houve um número muito grande, principalmente aqui em Montes Claros, Loren, de casos, né, notificados aí pela Secretaria de Saúde, e acabou que a gente teve vários casos confirmados. Eu vou até repassar aqui também para o pessoal alguns dados da última semana. E aí vem a questão das dores, né, que o pessoal acaba sentindo. Então nós vamos hoje aqui tirar dúvidas em relação a voltar a praticar atividades físicas depois de sentir tanta dor. Porque, no caso, há relatos das pessoas que tiveram a doença de que é uma dor muito aguda e, de fato, que não conseguem pisar no chão, né? Muita gente relatou, inclusive colegas nossos relataram aqui pra gente. Eu gostaria, Laura, então, que você falasse quando e como esse pessoal, né, que foi atingido aí pela chikungunya pode voltar a fazer exercícios, né, quando se teve ela aí, por favor. Então, a chikungunya, ela tem a fase aguda e a fase crônica. O que a gente fala da fase aguda é quando está ali no início, que a gente sente as dores mais fortes, que tem a questão também da febre, né? Que a maioria dos acometidos reclamam e queixam realmente a febre, faz parte do quadro. Então, essa é a fase aguda. Depois dessa fase aguda, entramos aí na fase crônica da doença, onde que os sintomas começam a diminuir, mas se tratando da chikungunya, esses sintomas ainda podem estender por um determinado tempo, às vezes muitos dias, muitos meses ou até anos. Então, a partir disso, a gente pode retornar às atividades. O ideal é nessa fase crônica, tá? E aí, Maurício, como que a gente vai ver a demanda de fase crônica ou fase aguda? Vamos observar que tem diferença de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vão entrar nessa fase crônica mais rapidamente, outras vão ser acometidas na fase aguda por um tempo maior. Então, é mesmo a avaliação de cada caso, é importante olhar, né, individualmente, para que você, depois que sinta que já está na fase crônica, você esteja liberado para, então, iniciar as atividades. Lembrando, sempre importante a gente ter o acompanhamento de um médico, sim, que vai ter, né, te dar esse respaldo dessa liberação médica. A partir desse momento, você reinicia suas atividades, porque a sua atividade física, na verdade, ela vai fazer parte do tratamento da chikungunya. Ela entra hoje mesmo, assim como é importante a medicação, também é importante esse retorno da atividade física liberada na fase crônica. Loren, porque, como você disse, muitas pessoas acabam que, por exemplo, passam um período, de 7 dias, e muitas pessoas já conseguem dar uma retomada bacana. Só que a chikungunya, ela acaba pegando muitas pessoas de surpresa, porque passam alguns dias, as dores voltam novamente muito forte.
entendeu? Inclusive, a gente também já ouvi vários relatos de pessoas que acharam, ó, tá indo embora, tá tudo tranquilo, mas do nada, a volta de uma vez. Inclusive, essa é uma característica da chikungunya que assusta bastante o pessoal, porque tem gente que fica se perguntando, por que que essa dor persiste tanto? Será até quando que ela vai continuar? Então, esse é um ponto a se observar. E aí, essa questão de voltar a praticar as atividades físicas que a Lauren está destacando, para uns é mais fácil o retorno e para outros acabam que é um pouco mais complicado. As dores, geralmente, o pessoal reclama muito de dor nas articulações, principalmente em questão no joelho, aqui entre os dedos, correto, Lauren? Sim, isso mesmo. Vocês vão observar que os sintomas são muito parecidos com o da Zika e também da dengue. Sim. Porém, o grande diferencial é a questão das dores nas articulações. Então, fica um pouco assim, mais fácil de identificar a chikungunya através desse traço, as dores. E realmente as dores elas podem ser estendidas, mas como eu falei, cada caso é um caso de forma individual, porque tem alguns fatores que fazem a diferença aí nessa recuperação, tá, Maurício? Então, por isso que a gente fala, atividade física é um santo remédio e nessa hora você traz e consegue ver os reflexos disso também. Por exemplo, uma pessoa sedentária, ela tem muito mais chance de sofrer com esses sintomas a longo prazo do que uma pessoa ativa. Uma pessoa ativa, ela vai se recuperar de forma mais rápida. Outra questão que faz a diferença, o sistema imunológico, que também é ligado, né? Quem pratica atividade física já tem um sistema imunológico mais fortalecido, automaticamente se o seu sistema imunológico está fortalecido, você se recupera melhor dessas dores e desses problemas todos aí que trazem a chikungunya. E, além disso, também, essa recuperação, pessoal, é muito importante que a gente frise. O seu comportamento ali de lembrar de tomar água, alguns detalhes que nós vamos falar aqui ao decorrer do tempo, né? Mas, então, é importante entender que muitas vezes você não pode se comparar. Por que o Maurício recuperou mais rápido e já está lá praticando? Por que eu estou aqui? Então, essa cobrança, esse quadro de comparação, você tem que lembrar de todo o seu histórico. Quem foi você até aqui? Como estava a sua saúde? O histórico de doenças que você teve também reflete nessa hora para entender se você vai recuperar mais rápido ou não. Porque o que acontece? O nosso corpo ele funciona da seguinte forma. Por exemplo, quando começou, vamos fazer uma comparação, por exemplo, quando começou a questão da Covid, o nosso corpo ainda não reconhecia, né, o vírus, né, da Covid. E acaba que ele precisa criar defesas. E é a mesma coisa também de criar defesas contra a chikungunya. Automaticamente, se você está com uma imunidade melhor, como a Lauren falou, o seu corpo vai conseguir se desenvolver muito mais rápido para poder conseguir identificar e combater e fortalecer para que você se recupere. Se por acaso você não, por exemplo, não pratica atividades físicas e existe essa questão do sedentarismo, automaticamente o corpo vai ter essa demora. Isso é comprovado. Então, é uma observação muito importante que você que está sedentário de casa lembrar que, vamos levantar do sofá e vamos fazer uma atividade, correto, Lauren? Exatamente. E mesmo quem hoje não está com quadro de chikungunya, já reflita. Exatamente. Vou exercitar porque eu já estou adquirindo aí um sistema imunológico melhor, fazendo minha parte da melhor forma, para que quando chegarem as doenças eu já esteja fortalecido. Exatamente. Né? Não espera a situação piorar, não. Exatamente, importante. Por acaso, né, por exemplo, o pessoal que pegou aí a chikungunya, ela sentir ainda muitas dores, mas assim, a pessoa decidir voltar, né, a praticar os exercícios. Quais são, na verdade, né, os exercícios ali mais indicados para um retorno? Eu devo retornar como eu já era na academia e continuar pegando muito peso, ou eu devo retornar como uma fase, vamos ser considerados mais assim, por exemplo, de fisioterapia, por exemplo, uma coisa mais leve, Laura? Então, Maurício, é importante entender que vamos precisar mudar o ritmo dessas atividades físicas, sim. Isso aí é uma comunicação geral. Independente de como esteja, se foi acometido de forma mais leve ou forma mais grave, mas a atividade física ela precisa ser retomada de forma mais leve e aumentando progressivamente. Então, isso é uma realidade para todos e que nós vamos adaptar de acordo com a atividade. Por exemplo,
Se eu ainda estou sentindo muitas dores, eu vou conseguir voltar como? Eu vou voltar para uma caminhada. Vamos começar do menor para o maior esforço físico, por exemplo. Quem depende de como você estava, se você já tinha costume de praticar, por exemplo, crossfit, musculação, como que você vai adaptar? Você vai precisar diminuir toda a sua carga de peso. Então, você vai diminuir e, aos poucos, com as respostas que você for recebendo do seu corpo, ao ponto que você for sentindo que vai diminuindo as dores, você vai conseguir ir retomando até chegar no ponto que você estava. Muito importante ter um acompanhamento de um profissional de educação física. Exatamente isso. Isso, esse profissional de educação física, onde você faz aí essa atividade como musculação, crossfit, né? É importante você pedir ajuda, se você não tiver um personal, você pedir, direcionar essa substituição, essa alteração da carga, né? Então, é importante sinalizar para quem é responsável pela prescrição dos exercícios. E já a atividade física que não for acompanhada, tipo uma caminhada, um outro exercício como pedalar, correr, você mesmo vai fazer essa adaptação. Você vai precisar mudar o ritmo de forma consciente, entendendo que você vai ter que ter paciência e tranquilidade para ir retornando o seu ritmo aos poucos. E tem alguns detalhes, assim, por exemplo, a yoga, o Pilates também é outra atividade muito indicada, que são atividades classificadas como moderada, mas que ainda assim trazem esses benefícios do que a gente precisa, que é o quê? É exatamente essa questão da circulação sanguínea. A circulação sanguínea que é ativada ali, que vai favorecer o seu sistema imunológico, o seu metabolismo como um todo e te trazer os benefícios que você está precisando para fortalecer o seu corpo naquele momento. Né? Você vai estar trazendo aí melhor oxigenação para o seu corpo como um todo, para os órgãos, para tudo, né? Então, muito importante a gente lembrar, vai adaptar, mas não vai parar. Vai ter dias que você, por exemplo, pode sentir que às vezes fez a escolha errada em retornar, porque eu retornei e comecei a sentir muita dor, acho que eu não devia voltar agora, mas o que vamos ter que fazer? Ir ajustando. Tem dias que realmente dói, como você falou, a região da articulação das mãos é uma queixa muito frequente. Os braços, muita gente também sente, às vezes, nos pés. Então, você vai ajustar. Se hoje está doendo muito a região de membros superiores, eu vou trabalhar mais na atividade com membros inferiores. Se amanhã está doendo membros inferiores, eu vou alternar, vou trocar, vou trabalhar mais focado em membros superiores. Você vai fazendo alternativas para adaptar de acordo com a necessidade. Agora, num estado mais crítico, aquela pessoa que tentou voltar e que está doendo muito, que às vezes até pensa em desistir, ela vai procurar uma atividade física na água. Essa é a melhor solução. Porque a atividade física aquática, ela vai resguardar a pessoa para não ter nenhum tipo de impacto, né? A atividade física na água, ela vai ter todos os benefícios todos que nós citamos aqui, né? Da circulação, que precisa ser ativada, né? Oxigenar todo o corpo, mas sem impacto. Exatamente por ela ser feito ali na água, você fica tranquilo se a sua situação de dor ainda estiver muito crítica. Porque como você acabou citando aí, a gente pega a questão de... A gente vai colocar ali academia, crossfit, pilates, yoga, e aí essa questão agora que você levantou, por exemplo, sobre os exercícios na água, né? Que é em relação à natação. Inclusive, até chamar a atenção, por que do crossfit? O crossfit, ele é muito intenso, ao meu ver, correto, Lore? Sim. Tem que mexer com muito, por exemplo, muito cordas, pneus, acaba que, por exemplo, puxa mais, acaba buscando mais daquela pessoa ali uma força maior. Então, essa atenção aí na hora de voltar, para acabar não lesionando. Principalmente o pessoal relata muito dor nas costas. Isso. Quando você tá uma atividade de alto impacto, né? Isso. E realmente a questão postural, a postura correta que tem que ser observada, tudo isso aí diante de um quadro de inflamação aí, como acontece na chikungunya, vai ter que ser observado aí de forma mais criteriosa ainda. Porque senão pode piorar. Ao invés de te ajudar, vai piorar, se for feito de forma errada, né? Com certeza. Eu vou trazer algumas informações, Lauren, agora em relação à chikungunya. De acordo com o Ministério da Saúde, a chikungunya ela é uma arbovirose cujo agente etiológico é transmitido pela picada da fêmea, né, infectadas pelo gênero Aedes. No Brasil, até o momento, o vetor envolvido na transmissão do vírus chikungunya é o Aedes aegypti. Né? Aí o famoso mosquitinho que, mesmo
sendo tão pequeno, acarreta tanta, como eu posso dizer, tanta dor aí, geralmente nesse caso da chikungunya. E aí a gente chama a atenção para as questões das fases, como a Lauren falou, trazemos informações aqui todos relacionados ao Ministério da Saúde, que é a primeira fase, que é a febril ou aguda, ela tem aí uma duração de 5, então, até 14 dias, importante destacar. Tem a questão da pós-aguda, é aquela coisa, mas passou alguns meses, passou 2 meses, passou 3 meses. Ela tem um curso de até 3 meses. A pessoa até se assusta, né? Na verdade. Passou aí muitos dias, não estou sentindo dor, mas aí do nada a dor voltou forte. É uma coisa que é normal na questão da chikungunya, então é importante prestar atenção. E na fase crônica, né, que é se os sintomas persistirem por mais de 3 meses após o início da doença, considera-se instalada a fase crônica da doença. Tem gente que relata que até, por exemplo, eu já ouvi que passou, por exemplo, anos, que a chikungunya não está de hoje, né? E acaba que sente a dor novamente. Sim, acontece. Infelizmente. Lauren, se a pessoa, por exemplo, uma dúvida que acabou surgindo, se, por exemplo, eu voltei a fazer os exercícios, estava com chikungunya, voltei, ok. Eu entro nessa fase crônica, por exemplo, daqui 2 anos. A pessoa vai ter que se reacostumar novamente a fazer esses exercícios? Como que funciona? Na verdade, assim, o esperado é que com o tempo vá melhorando, né? Se depois que ela já tiver acontecido a melhora do quadro, e ela tiver conseguido retornar o ritmo dela e novamente ela passar pela questão das dores, lembrando, parecendo com o quadro da época, é ideal que procure um médico para saber o porquê que ocasionou, né, por que ao invés de evoluir, ela, digamos, andou para trás. Então, alguma disfunção aí ocorreu, né? Sim. E aí, sim, se voltar sentindo todas as dores do quadro, ela vai ter que realmente avaliar o que aconteceu. Ela foi acometida novamente pela doença, né? Teve uma renovação do vírus aí, ou o que aconteceu? Porque não é o esperado. O esperado é que venha só a melhoria contínua. Isso. Então, o pessoal aí que ainda tem dúvida, né? Como eu sei que eu estou com chikungunya, né? Então, aí, novamente, lembrando, de acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas são febre, dores intensas nas articulações, dores nas costas, pelo corpo, erupção avermelhada na pele, que é uma das características principais. Né? O pessoal geralmente confunde muito com a dengue também, né? Exatamente. O pessoal começa a sentir febre e geralmente começa a aparecer essas erupções avermelhadas na pele. O pessoal costuma chamar de lixa, né? Aparecem umas lixas bem vermelhas. O pessoal sente dor de cabeça, sente náusea, dor de garganta em alguns casos, calafrios, até diarreias. Então, assim, e dor abdominal também. Então, esses são alguns dos sintomas que o Ministério da Saúde vem advertindo para o pessoal já ficar atento em relação à chikungunya, só para a gente poder fazer esse apanhado geral, para o pessoal poder fazer essa comparação e saber diferenciar, né, Lore? Isso. A questão da dengue, da chikungunya e da zika. Uhum. Aqui em Montes Claros, segundo o último boletim da Secretaria de Saúde, que foi publicado na sexta-feira, dia 17 de março, nós temos até o momento 15.609, até no caso o último boletim, casos notificados da dengue. Casos confirmados, Lauren, de dengue, 59, óbito 0. Só que, olha para você ver a diferença. Já a chikungunya, até a última sexta-feira, 6.263 casos notificados e casos confirmados, Lauren, 605. Olha a diferença da dengue, que foram 59 confirmados, para a chikungunya, 605 casos. Nós tivemos uma fase, nas últimas semanas, assustadoras. Né? A gente viu aí questões de matérias mostrando que o número de pessoas procurando atendimento estava muito grande mesmo. Então, assim, atenção pro pessoal para ficar esperto, cuidar do seu quintal, né, Lauren? Exatamente. Que é algo... consciência, né? Consciência, que é algo valioso. Por quê? Mas, assim, eu posso cuidar, mas meu vizinho acaba não cuidando. Aí é o problema da questão da dengue.
Você faz sua parte, mas o outro não faz. Infelizmente, mas assim, a questão de cuidar do quintal, né, é uma questão coletiva, então a gente vem chamar atenção para isso, para que o número não venha a ficar tão alto quanto já está em relação aos casos confirmados. Observar até sobre as questões dos vizinhos em relação aos pontos comerciais, que muitas vezes o pessoal, por exemplo, no meu prédio, os moradores que moram na parte mais alta conseguem visualizar os comércios em volta que estão com caixa aberta, Exatamente, né, isso. com focos expostos, e aí eles fazem a denúncia, e aí tem um centro próprio que cuida disso, né? Isso para o pessoal do centro de zoonose, né? Que Isso. é importante, inclusive, fazer as denúncias. Então, essa denúncia ela é bem-vinda, porque, né, vai resguardar a todos, né? Exatamente. Infelizmente, nós tivemos um óbito registrado. Essa semana, né? Essa semana, com a chikungunya. Eu vi a divulgação de vocês. Eis aí uma questão complicada. E os casos de Zika, Lauren, são casos menores, né? Até então, são 60, que são casos notificados, confirmados 0. Tá? Então, era só para a gente poder trazer um apanhado geral de como está a situação da chikungunya, para a gente também poder trazer essa questão da temática aí. Voltando novamente, Lauren, a questão que a gente estava conversando, por que se torna tão importante, então, a ingestão de líquidos aí durante essa questão da chikungunya? É a questão da hidratação mesmo, né? Uhum. Entra aí na questão da hidratação, a ingestão de líquido, ela beneficia o corpo em qualquer fase da vida e na fase da doença, vem aí realmente para dar uma hidratação extra, que é onde seu corpo está precisando dessa reabilitação. Então, o líquido de todas as formas, suco, água, chás, tudo é bem-vindo para que você consiga recuperar seus nutrientes, para fortalecer seu sistema. E a questão da alimentação também ajuda no retorno, Lauren? Ah, com certeza, porque a alimentação, ela é energia, né? Ela tem o poder de te ajudar a colocar para cima ou para baixo. Por exemplo, uma alimentação com muito açúcar, ela baixa a sua energia, ela te deixa desanimado. Tem muita gente que acha que tem que tirar, por exemplo, carboidrato total da alimentação, da dieta em algumas fases, e na verdade o carboidrato é energia. Então a alimentação, ela vai influenciar com certeza. Também nesse quadro, uma alimentação mais saudável, mais balanceada, evitando aí, né, a questão do açúcar, evitando essas coisas, um básico que a gente fala, um apanhado, o básico funciona, nessa hora também. É mais uma alimentação puxando mais para o natural, mesmo se não tiver fome, precisa alimentar, porque se ficar sem alimentar, vai ficar cada vez mais fraco. Então, a gente precisa estar policiando isso aí, aumentar a ingestão de água e melhorar a alimentação, porque através da alimentação é sua fonte de energia. Frutas, legumes, né? Tudo. Isso, frutas, legumes, tudo que for saudável. Exatamente, evitar a parte ruim, né? Evita, principalmente nessa hora. Gorduras, industrializados, né? É importante. Eu gostaria que você falasse então pra gente, Lauren, uma dúvida que surgiu de um internauta. Quem teve chikungunya pode ter alguma sequela e não conseguir voltar a malhar com tanta frequência como antes? Olha só, ideal é que, se você está preocupado com o nível da sequela que você teve, além do retorno à atividade física, tem alguns recursos, por exemplo, a fisioterapia é própria para isso. Hoje os fisioterapeutas estão muito dedicados aí à frente disso, trazendo vários tipos de tratamento. Tem também questão de práticas integrativas, que hoje já trazem muitos recursos, que também são elaboradas pelos fisioterapeutas. Então, assim, existe uma série de protocolos para te dar essa questão do fortalecimento para o seu retorno à atividade física. Se você tentar retornar sozinho e não conseguir, você precisa buscar ajuda, e essas sequelas, o padrão normal é que elas, com o tempo, irão se desaparecer, né? E vai diminuindo até desaparecer, como nós falamos. Dependendo de um indivíduo para o outro, a alteração dos prazos diminui. Por isso é importante não fazer a comparação. Mas pode ser a médio, a curto ou a longo prazo. Mas o bom é que hoje tem muito recurso voltado em torno disso. Isso é importante, então, gente, destacar, né, essa questão da atividade física.
Eu parei de fazer, inclusive tenho que voltar de novo. Olha, vamos puxar a orelha. Tem que voltar de novo. Então, essa dica é para você também. É importante destacar. Laura, eu gostaria então que você, para a gente poder finalizar o nosso bate-papo, chamar a atenção do pessoal em relação à questão até de sedentarismo novamente, puxar essa questão do assunto que a gente falou aqui, fazendo um apanhado geral da nossa conversa, tá? Pode puxar a orelha do pessoal que está aí precisando fazer atividade física, principalmente o pessoal que teve chikungunya e ainda não voltou. Exatamente. É o que eu sempre falo, e agora mais uma vez se enquadra, inclusive para o Maurício. Quem não arruma tempo para cuidar da saúde, vai arrumar tempo para cuidar da doença. Então, é melhor que a gente não espere a doença chegar para cuidar, até porque, como falamos aqui, a atividade física ela é um santo remédio. Então, se você vier a adoecer, claro que ao longo da vida é normal que todos nós vamos, né, desenvolver algum tipo de doença, algum problema com a saúde. Isso é normal, é esperado. Porém, se você cuida da atividade do seu corpo com atividade física, o seu corpo é um corpo fortalecido para combater. Então, o seu combate já está preparado a hora que vierem as doenças. Se você hoje não se exercita, você não tem as armas para lutar. Né? Então, precisamos nos munir das armas que, através do nosso corpo bem cuidado, que é a nossa casa, a nossa moradia, é o nosso corpo. Então, nós precisamos fortalecer o nosso sistema imunológico para estar recebendo aí os melhores recursos em meio a tudo isso, como estamos aí agora, mais uma vez. Né? E a vida é sempre assim, uma hora é Covid, uma hora é Zika, uma hora por aí vai. Chikungunya, enfim, aí chega o frio, vem os quadros de gripes, então a gente faz parte da vida, não tem para onde correr, digamos assim. Então, qual é a nossa parte? O que está no nosso comando? Nos prepararmos da melhor forma. Como é nos prepararmos? Fortalecendo o nosso corpo. Então, esse é um recado muito importante que eu quero deixar. E tiveram algumas pessoas me enviando dúvidas e questionamentos em relação ao retorno, que às vezes não se sentiam prontos ou ficavam inseguros. É normal que isso aconteça, tá, pessoal? Até porque o nosso querer, o nosso desejo, o nosso despertar para ir fazer atividade física, quando você não está se sentindo bem, é normal que ele não vá aparecer. Mas aí entra a sua disciplina, a sua consciência, né, com você mesmo. É você por você. Ninguém vai poder fazer por você. Essa é a sua parte. Então, sabendo disso, que você já precisa voltar, que voltar à atividade física faz parte do seu tratamento, você precisa ir, mesmo não querendo. O que você pode fazer é adaptar. Vai adaptando. Eu recebi uma pergunta de um internauta hoje falando, voltei o Pilates, posso também voltar para a caminhada, além do Pilates, que era o que ela já fazia antes? Se ela já retornou para o Pilates primeiro e agora, em segunda etapa, ela já está fazendo o esquema progressivamente. Ok, ela pode sim voltar, porque ela começou com um, agora ela vai retornar ao outro, que é o ideal a se fazer. Sentindo e observando, né? Como que o corpo está reagindo, se sentiu tontura, se sentiu fraqueza, se está suando em excesso, se está tendo tremuras. Isso tudo são respostas que o corpo está dando. Então, é importante observar. Para quem já tem problema de pressão, olha, confere a pressão. Então, todos os sintomas e os sinais que o seu corpo for te dando, você vai observando e pontuando. Mas o importante, sim, é voltar. Com certeza. Gostaria de te agradecer, então, pela sua presença e pelas dicas valiosíssimas nessa questão. Gostaria também de agradecer a você que nos acompanha, tá? Curta, compartilhe, comente os nossos episódios no WebTerra TV, lá no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo. Obrigada, pessoal. Um abraço a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite. Por nada.